Brasil! 19 horas e 2 minutos em Manaus, 20 horas e 2 minutos em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é 4 de setembro, é o 247º dia do ano. Faltam 118 dias para acabar o ano. E o Bolsonaro tá preso há 31 dias. No dia 4 de setembro de 1970, Salvador Allende foi eleito presidente no Chile. 3 anos depois, ele foi deposto por um golpe de Estado, patrocinado pelos Estados Unidos, em 11 de setembro de 73, que bombardearam o Palácio de La Moneda. É, tradição deles isso. Hoje também é aniversário de Robson Caetano, atleta, da socióloga e filósofa Marilena Chauí, mulher talentosíssima e inteligentíssima, e do Igor Cavaleira, músico de metal do Sepultura, irmão do Marcos Cavaleira, né? Gosto de Sepultura, uma das maiores bandas de heavy metal do planeta e felizmente é brasileira. Eu vi até uma entrevista uma vez do Thomas Holopainen, o compositor e tecladista do Nightwish, em que ele falava que ele conhecia pouco do metal brasileiro, mas as coisas que ele conhecia do Brasil eram o Angra e o Sepultura, duas bandas maravilhosas. Hoje também é dia do serventuário, parabéns a todos os serventuários que fazem o poder público acontecer, né? Aqueles que trabalham adequadamente. Tem uma galerinha que já tá mal-humorada, onde tu chega, eles ficam com a cara fechada, ranzinza, pra isso aí não, mas pros outros, parabéns pelo dia 4 de setembro. Sou eu! Deixa eu já mandar um oi pra galera que já tá acompanhando aqui: o Wellington Macedo, Lourdes Martinez, Fábio Neri, Algodão Doce Araras, João Batista, Tio Cal e mais um monte de gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Gente, coloca o nome da cidade de vocês aqui no comentário pra eu mandar um oi pra cidade de vocês, tá? Tem gente aqui que eu sei que é do Paraná, que é do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, que ouve a gente todo dia. Então bota aqui nos comentários o nome da cidade de vocês: João Batista, Rael, Isabel Pacheco, Geni Vieira, Joana Márcia. Vamos lá. Vamos fazer então, galera, nosso primeiro giro de notícias aqui, saber o que os portais progressistas pelo Brasil estão falando, qual é a pauta, quais são as notícias. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Senado oficializa afastamento de Marcos Duval por 115 dias. Senador do Podemos se licencia por motivos médicos após tensões com o STF. Medidas cautelares foram suspensas, exceto proibição de deixar o país. Deixa eu pausar aqui para comentar também. É muito importante que a gente acompanhe, que a gente saiba o que está acontecendo, porque o Marcos Duval, ele não se licenciou do mandato simplesmente por questão de saúde. Houve um acordo mediado pelo presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que entendia que era desconfortável ter um senador daquela condição, tornozelado, na iminência de cometer alguma doidice e ser preso, isso gerar mais um desconforto. Então o que se convencionou lá? Beleza, ele está usando a imunidade parlamentar como ferramenta. Então ele vai se licenciar do mandato e daí as cautelares vão ser revistas. E assim aconteceu. Ele se licenciou, o suplente dele já foi chamado a assumir, ele vai ficar fora por um tempo, e depois, quando tiver condições emocionais ou quando não for preso, sei lá, talvez ele volte. Mas o fato é que ele não saiu por bom senso, ele saiu por um acordo que se fez entre os poderes. Manchete da Carta Capital aqui: o que diz o novo projeto de anistia para Bolsonaro e recolocá-lo nas urnas em 2026.
Proposta do PL busca perdoar crimes desde 2019, incluindo 8 de janeiro, para anular condenações e inelegibilidade do ex-presidente, permitindo sua candidatura. Gente, primeiro, deixa eu dar pausa de novo. Vamos chamar pelo nome. Não é anistia, é impunidade. O que os bolsonaristas estão querendo é dar uma carta branca para o Bolsonaro cometer todos os crimes que quiser na vida. Por quê? Porque se ele for anistiado por todos os crimes que os bolsonaristas cometeram desde 2019, então ele não vai ser punido por nada nunca mais na vida. Ele pode fazer o que ele quiser, qualquer coisa. Exatamente, Kleber Santos, outro golpe. E isso não pode acontecer. Tem que ter mobilização popular. Se tiver manifestação na sua cidade, vá para a rua contra isso. Se não tiver, publique hashtags hashtags na internet. Impunidade nunca mais. Manchete do Brasil de fato aqui. Quem tem direito e como vai funcionar o programa Gás do Povo? O programa do governo Lula oferecerá gás gratuito a 15 milhões de famílias de baixa renda até 2026, com custo de 6 bilhões por ano. Gente, que programa fantástico esse do governo Lula, hein? Que iniciativa maravilhosa. Olha, o Enoque Assunção, simples, porque não teve mandante nem patrocinador, quem foi? Exatamente, Enoque. Jonatas, Bolsonaro preso, Vitor Pessoa, gratuito sim. É gratuito sim, quem está recebendo não vai pagar nada. Óbvio, isso vai sair do erário, mas a gente paga impostos para que as pessoas possam ter qualidade de vida. Quem está precisando dessa ajuda tem que receber mesmo, tá certíssimo. Manchete do Brasil 247 aqui. Apesar do tarifaço dos Estados Unidos, o Brasil registra superávit de 6,1 bilhões na balança comercial em agosto. Exportações superam importações, garantindo saldo positivo na balança comercial, mesmo com o aumento de tarifas pelos Estados Unidos, segundo dados econômicos. Gente, eu não vou aprofundar o comentário nesse ponto, porque é o tema do programa. Já já eu vou aprofundar nisso. E finalizando a manchete do ICL Notícias aqui, projeto do PL quer impunidade total. Iniciativa do partido de Bolsonaro visa perdoar condenações relacionadas a atos golpistas, incluindo o 8 de janeiro, para beneficiar Bolsonaro e aliados com apoio do Centrão. Meus amigos, é o que eles querem, mas vamos combater. Não vai passar assim de graça isso. Olha, começou aqui, Dilma Aparecida. Dilma Aparecida, não sai não, que tem uma vinheta pra ti, tá? Espera aí, Vitor Pessoa também tem uma vinheta pra vocês. Fica online aí que já já vocês vão ouvir uma musiquinha que vai deixar vocês felizes. Vamos entrando na pauta hoje aqui. Eduardo Bolsonaro fracassou. Nada mudou pro Bozo. Gente, o Bananinha tá há alguns meses nos Estados Unidos, sabotando o Brasil descaradamente, recebendo dinheiro do Estado brasileiro, tendo um gabinete com funcionários pagos pelo Estado brasileiro para sabotar o Brasil. Ele tentou trazer deficiência nos serviços públicos, ele tentou trazer desemprego, só que tudo saiu pela culatra. A primeira ação dele contra o Brasil que ele conseguiu foi a revogação dos vistos dos ministros do STF, dos vistos de entrada nos Estados Unidos. Tem 11 ministros no STF, só 3 não tiveram seus vistos cancelados, que foram o terrivelmente evangélico, o André Mendonça, o terrivelmente lacaio, Nunes Marques, e o terrivelmente em cima do muro, o Luiz Fux, que é um dos que está tentando fazer, dizendo que vai fazer um contraponto e tal com o ministro Alexandre de Moraes no julgamento do golpe. Enfim, o fato é que dos 11 ministros, apenas 3 não tiveram os vistos cancelados. Eles acreditavam que isso seria um bom tiro de aviso, vão proibir de entrar nos Estados Unidos, eles vão recuar, o processo contra o Bolsonaro vai parar. Não adiantou nada. Cancelaram o visto do Barroso, cancelaram o visto do Fachin, cancelaram o visto da Carmen Lúcia, cancelaram o visto do Gilmar Mendes, cancelaram o visto do Flávio Dino, cancelaram o visto do Dias Toffoli, cancelaram o visto do Cristiano Zanin. E não adiantou absolutamente nada. Processo do golpe contra o Bolsonaro, contra a quadrilha dele, continua a todo ponto, continua a postos.
Depois desse cancelamento dos vistos, eles entraram com aquela lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que, segundo eles, é a morte financeira. O ministro não vai mais poder voar de avião, o ministro não vai mais poder ter cartão de crédito, a vida dele vai estar acabada. O Alexandre de Moraes continua viajando, o Alexandre de Moraes continua pagando suas contas. Se ele está usando o cartão de crédito dele, eu não sei, mas ele não deixa, até onde se sabe, ele não deixou de assistir jogo do time dele, ele não deixou de comer em qualquer restaurante, ele continua seguindo a vida dele normal. E isso já doeu muito nos bolsominions, tanto que o namorado do Bananinha, o Paulo Figueiredo, fez um post lá dizendo, olha, não é de uma hora para outra, nós temos que trabalhar para que eles sintam o poder da Magnitsky. Nada funcionou até agora. Eles meteram, junto com o Trump, com o pretexto de salvar o Bolsonaro, uma tarifa extra de 40% sobre produtos brasileiros. Vamos lembrar o seguinte, já havia uma tarifa de 10% extra que tinha sido aplicada no começo do mandato do Trump, aplicou para todo mundo no planeta. Então já tinha 10%. Para o Brasil ele aumentou em 40%. Quando eles anunciaram, vamos taxar em 50% tudo, foi aquele frisson, aquele pandemônio, aquela, meu Deus, e agora como é que vai ficar? Vai quebrar o mundo, o Brasil vai acabar? Seguraram, esperam. Quando veio o tarifaço, ele excluía da tarifa 700 itens dos 4.000. É pouca coisa? Não, não é pouca coisa, porque fez-se um balanço. Aquele impacto orçamentário, aquele impacto na economia que existe por conta desse tarifaço, ele equivale a 4% das exportações brasileiras. É ruim? É. Mas é o fim do mundo? De jeito nenhum. E como é que a gente sabe que isso não é o fim do mundo? Fechou o mês de agosto, todo já sancionado, as tarifas entraram em vigor em 6 de agosto, e a economia brasileira fechou o mês com 6 bilhões de superávit. Ou seja, o Brasil ganhou dinheiro nas operações do mês. Essas sanções dos Estados Unidos não afetaram o comércio exterior brasileiro. E, além disso, as exportações cresceram 3,9%. Ou seja, não diminuiu nada e ainda cresceu. O que a gente tem de ruim aqui? Óbvio, se não houvesse o tarifaço, ao invés de 6 bi de superávit, a gente teria muito mais. Não sei, talvez 7, 8. Se não tivesse o tarifaço, as exportações poderiam ter crescido não 4%, talvez 6%, talvez 7%. Ou talvez não tivessem crescido porque haveria uma acomodação do mercado com o que tinha. O fato é que, independente do tarifaço, a economia brasileira se manteve pujante, se manteve firme e se manteve com números de crescimento. Independente do tarifaço, da Magnitsky, da chantagem que os Bolsonaro estão fazendo com o Brasil, com o apoio do Donald Trump, nada mudou no processo do Bolsonaro. Havia o prazo para apresentar suas alegações finais. Eles apresentaram. Houve o prazo para os advogados irem ao STF e sustentarem oralmente as suas defesas. Todos os advogados foram ao STF e continuaram com o processo normalmente. Ou seja, até aqui, o bolsonarismo não conseguiu absolutamente nada. A única coisa que eles conseguiram efetivamente, que não estava acontecendo antes da guerra dos Estados Unidos, puxada pelos traidores da família Bolsonaro contra o Brasil, e agora está acontecendo, é que a popularidade do Lula cresceu. E cresceu porque o povo brasileiro, na grande maioria deles, né, uma parte, que são os bolsonaristas, é idiota, mas a grande maioria do povo brasileiro não é idiota. As pessoas olharam aquilo e viram, vixe, o cara tá lá com os Estados Unidos contra o Brasil. Não, mano, eu sou brasileiro, desculpa. O cara podia até não gostar muito do Lula, mas ele enxergou lá, peraí, os caras estão defendendo o Brasil, é com eles que eu vou ficar. A popularidade do Lula cresceu, as pesquisas de intenção de voto mostram o Lula vencendo em todos os cenários, e o Lula, que não é besta nem nada, botou
para entregar a obra, botou para trabalhar mais ainda. O cara já trabalhava muito e está trabalhando mais ainda agora. O Enoque Assunção comentou aqui, 19ª sanção e a Rússia continua firme e forte. Será que somos menos que os russos? Pois é, nós não somos menos que os russos, Enoque. A economia do Brasil é firme. O que está acontecendo é que o mundo está vendo que os Estados Unidos não são invencíveis. Que os Estados Unidos não têm o poder que eles acham que têm de quebrar uma nação. Por que que eles tiraram 700 itens brasileiros do tarifaço deles? Porque eles precisam desses itens. Eles precisam de coisas que só o Brasil vende. Eles inventaram tarifas contra a China. Beleza, isso inviabilizou o comércio de trigo da China, dos Estados Unidos com a China. O que que a China fez? Começou a comprar do Brasil. Valeu, Trump, continua nisso. Quem foi que reclamou com o Trump nisso? Quem reclamou foram os produtores de trigo estadunidenses. Há cerca de 15 dias fizeram uma carta pública ao presidente dos Estados Unidos pedindo que ele revisse, pois não estava tendo como competir. Todas as sacas de trigo que eles produziram não foram direcionadas para a China, estavam empacadas nos silos, porque a China estava comprando do Brasil agora. O Brasil abriu cerca de 300 mercados novos para escoar sua produção que não estava indo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos precisam muito do café brasileiro. Eles já estão tendo inflação lá no preço do café por conta do tarifaço do Trump. Por isso que eles tiraram o café, por isso que eles tiraram a laranja, porque são coisas que eles precisam. E ainda tem mais uma coisa, eu já falei isso, eu vou falar de novo. Se os Estados Unidos insistirem em pressionar os bancos para impedir que o Alexandre de Moraes tenha qualquer atividade bancária, só porque os bancos têm relação com os Estados Unidos, quem vai para cima do Donald Trump são os banqueiros estadunidenses. Porque banco nenhum vai abrir mão do mercado brasileiro por conta dos caprichos do Trump. E quem manda no mundo, gente, eu não falo isso com alegria, não. É uma constatação, não é um júbilo. Mas quem manda no mundo são os banqueiros. Então, na hora em que o banqueiro tiver que escolher ou continua operando no Brasil ou obedece o Donald Trump, eles vão para cima para o Trump acabar com essa palhaçada. E eu acredito que a munição dos Bolsonaros contra o Brasil, se não chegou no fim, está perto do fim. Porque nada mudou até agora, nada aconteceu e nada vai acontecer. Eu acredito que virão novas sanções por conta do julgamento do Bolsonaro. Acredito até que virão. Dia 12 a gente vai saber. Dia 12 sai o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é a primeira sentença que vai sair. E aí há a expectativa de que os Estados Unidos anunciem novas sanções. O que eles vão fazer? Não sei. Vão fazer o quê? Mais sanções econômicas? Acho difícil, mas não duvido também. Vão fazer o quê? Cancelar mais vistos? Vão aplicar Magnífica em todo mundo, no Paulo Gonet, no delegado que está conduzindo os inquéritos, nos policiais, nos servidores do STF. Vão aplicar Magnífica em todo mundo? Olha, a dialética diz que quando algo acontece muito, esse algo deixa de surtir efeito. Então, nada mudou até agora e não há expectativa de que nada mude. E nem há a perspectiva de um recuo por parte do Brasil, por parte do Poder Judiciário também. O presidente Lula foi felicíssimo quando ele decidiu bater o pé e defender a nossa soberania. Não tem, o que os Estados Unidos querem, não dá para negociar. Se os Estados Unidos quisessem discutir mercado, discutir produto, ok, vamos discutir. Agora, interferir na soberania do Brasil, em decisões dos poderes constituídos pelo povo brasileiro, interferir em decisão do Poder Executivo, que tem a legitimidade do voto, interferir em decisão do Poder Legislativo, que tem a legitimidade do voto popular, interferir em decisão do Poder Judiciário, que também tem a legitimidade do voto. A gente não vota diretamente em ninguém para ministro do STF, para ministro do STJ, mas a gente vota no presidente da República, que é quem tem o poder de indicar o ministro. A gente vota nos senadores da República, que é quem tem o poder de confirmar a indicação e permitir que aquela pessoa seja ministro. Então,
cada ministro no STF passou pelo crivo de 2 poderes da República, todos legitimados pelo voto. Então, sim, os ministros do STF têm a legitimidade do voto, têm a legitimidade da democracia brasileira. E se meter em decisão deles, não vão conseguir jamais. O Brasil vai sobreviver e o Brasil vai sair disso muito mais forte, podem ter certeza. Deixa eu chamar os bolsominions agora. Bolsominions, chegou a hora de vocês brilharem, meus queridos. Chegou a hora, vamos lá. Junta bolsominion tudo aí. Vamos ler comentário agora. Chama bolsominion. Vamos ler comentário aqui. Nath Bonadeu comentou aqui. 22, dizendo vai comer abóbora. A Nath Bonadeu, gente, é gado. É gado, a Nath Bonadeu. Comentário do Flame aqui. Os BRICS vão detonar a economia dos Estados Unidos. Vão mesmo, Flame. E é exatamente por isso que os Estados Unidos estão pinotando tanto, estão atacando tanto o Brasil. Porque eles sabem que não podem bater de frente com a China. Eles não estão conseguindo resultado nenhum com as sanções contra a Rússia. Então eles estão tentando bater no Brasil. Na hora em que eles virem que também não vão conseguir dobrar o Brasil, a coisa vai ficar feia. A geopolítica do mundo, a economia não vai mudar. Ela está mudando nesse momento. A gente está vendo a história acontecendo. A Nath Bonadeu, cadê a picanha? Não, e a picanha? Cara, eu comi picanha ontem. Posso comer amanhã, se der vontade, vamos lá comer. Recomendo para todo mundo. Continua aqui. Eufrem Zioba, a economia do Brasil tá igual prego na areia. É gado esse Eufrem Zioba? É gado, sim, com certeza. Cadê? Vamos lá. José Benedito Vieira. Tampar o sol com a peneira não é fácil. Na verdade, é impossível, né? E o José Benedito Vieira? Quer dizer, eu não sei se ele é gado. Que ele pode estar falando dos bolsominions, né? Enfim, vamos discutir aqui. Vamos descobrir depois. A Nath Bonadeu falando. Lembrei, virou abóbora e pé de galinha. Chora, canhotas de merda. Gente, já que tu tá numa de lembrar, aí, Nath Bonadeu, lembra da fila do osso. Lembra das imagens que a gente tinha de pessoas se aglomerando para pegar osso jogado fora em açougues. Esse era o Brasil que a gente tinha e nunca mais vai voltar. Não enquanto a gente tiver governos de verdade, né? Enoque Assunção aqui comentando. 19ª sanção e a Rússia continua firme e forte. Será que somos menos que os russos? Pois é, não somos. Flame comentando aqui. Aquele que apoia o Bozo ou é sócio ou é cúmplice. Exatamente, Flame. Comentário da Valéria aqui. Nadinha pro Bozo. Haha, nadinha mesmo. Zélio Amaral. Quem apoia bandido é bandido. Boa noite, amante do Alexandre. O Zélio Amaral, gente, é gado? É gado, sim, com certeza. Enoque Assunção de novo. Bolsonarista, quando falta argumentos, começam a ofender. É isso, né? O Flame começa... Essa foi ótima, Flame. Começa hoje a aplicação da lei brasileira Prendenice. Exatamente, muito boa. Cadê? Comentário da Dilma Aparecida aqui. Pô, a mulher se chama Dilma, não merece esse nome não, né? Famoso petista mosca que adora viver na merda, Lula ladrão. É gado essa Dilma Aparecida? É gado, com certeza. Olha, o Vitor Pessoa comentando aqui. Gratuito sim, você paga. Isso foi porque eu falei do gás, né? Olha, o Vitor Pessoa é gado? É gado sim, com certeza. Aí quem mais? Chegou um comentário agora aqui. Tá aqui. A fila do osso era no governo do Teumico. Exatamente, era no governo do futuro presidiário, né? Porque o Bolsonaro não vai ter prisão domiciliar, não. Ele vai pra Papuda, tá, gente? Lamento partir o coração de vocês, mas ali é Papuda nesse sujeito. Olha, mais um aqui. Cadê? José Carlos. Esse gato é assim mesmo. Só sabe mugir. Pois é, o gado... Muge. Vamos fazer nosso segundo giro de notícias agora, galera. Saber o que os portais pelo mundo estão falando, qual é a pauta pelo planeta. Vamos lá, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora?
O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio APT. E eu conto agora. Manchete do Diário de Notícias, portal português lá da Europa. Papa discute com Herzog situação trágica em Gaza. Francisco e o presidente de Israel... Francisco não. Papa Leão XIV e o presidente de Israel abordaram crise humanitária, pediram cessar-fogo e solução de 2 estados para a paz na região. Gente, eu digo sempre o seguinte, em Gaza você não tem uma guerra, você tem um massacre. Por que você não tem uma guerra? Porque, beleza, se é uma guerra, me fala quantos tanques da artilharia palestina foram abatidos, me fala quantos aviões da aeronáutica palestina foram derrubados, me fala quantos navios da marinha palestina só sobraram. Nenhum, porque a Palestina não tem um exército. Você tem ali um exército poderosíssimo, que é um exército de Israel, atacando pessoas que estão usando pedras para se defender, que estão se escondendo em buracos. Não tem guerra ali, o que tem ali é um genocídio, é um massacre. Tem que chamar as coisas pelo nome. Manchete da Rádio Progresso de Cuba. Cuba e China ratificam construção de comunidade de futuro compartilhado. Países reafirmam laços estratégicos em reunião, destacando cooperação econômica e cultural para desenvolvimento mútuo. Parabéns aos cubanos. Manchete do portal La Nación. Sessão decisiva no Senado. Oposição a Milei se prepara para sustar a lei de deficiência e limitar os decretos nacionais de urgência. Congresso argentino reverte veto à lei de emergência em deficiência e debate restringir decretos executivos, desafiando o governo Milei. Gente, eu digo sempre, as coisas não estão em céu de brigadeiro para o Milei. Milei está tendo muito problema na Argentina porque está quebrando a vida do povo argentino. Lamento pelo povo argentino, mas as consequências estão chegando e eles estão enxergando isso finalmente, né? Finalizando aqui, manchete do portal Xinhua.com, portal chinês que produz notícias para o mundo. Pavilhão da China brilha na MIP África 2025, destacando a indústria cinematográfica e televisiva. Evento na Cidade do Cabo promoveu conteúdo audiovisual chinês com exibições, cooperação cultural e um memorando de entendimento para transmissão local, conectando África e China. Para vocês verem, né? Enquanto os Estados Unidos estão taxando o mundo, a China está fazendo cooperação, está realizando obras, está promovendo cultura, está promovendo desenvolvimento. Não tem muito o que escolher, né? O mundo está vendo o que está acontecendo. Vamos pro momento dedo na goela aqui, né? Falar de uma pessoa escrota, de uma pessoa horrível, de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta. Cuidado aí! Olha, Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Rogério Marinho. Nascido em 63 em Natal, começou sua trajetória política nas eleições de 94 sem sucesso. Formado em Ciências Econômicas pela Unipec, atuou como professor na rede estadual antes de ingressar na política. Foi eleito suplente de vereador pelo PSB em 2000, assumiu interinamente entre 2001 e 2003. Em 2004, foi eleito vereador com 9 mil votos, presidindo a Câmara Municipal de Natal de 2005 a 2006. Foi eleito deputado federal em 2006 com 130 mil votos, destacando-se como relator da reforma trabalhista de 2017. Reforma essa que o deu a classe trabalhadora, tá? Em 2018, tornou-se secretário especial da Previdência e Trabalho do governo Bolsonaro, articulando a reforma no governo Temer ainda, né? Articulando a reforma da Previdência. Em 2020, assumiu o Ministério do Desenvolvimento Regional, liderando o programa Pro Brasil. Foi eleito senador em 2022, disputou a presidência do Senado em 2023 e foi derrotado por Rodrigo Pacheco. Marinho enfrenta sérias acusações, como a condenação por improbidade administrativa em 2023 por contratações fantasmas em Natal, ameaçando seu mandato. Sua gestão na Codevasf, que é um dos principais pontos de irrigação de corrupção por conta do orçamento secreto, foi manchada por denúncias de corrupção, incluindo 1,3 milhão e uma mala com 3 milhões de reais sem comprovação.
A reforma trabalhista que relatou é vista como um ataque aos trabalhadores e seu alinhamento ao bolsonarismo exacerba tensões democráticas. Um político ambicioso e eticamente duvidoso. Marinho parece mais interessado em poder do que no bem público, deixando um rastro de escândalos. Rogério Marinho é uma pessoa nefasta. Vamos falar agora da lista de bolsonaristas que estão presos e ou tornozelados, né? Vamos lá, chama a vinheta. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Vamos lá para a lista de bolsonaristas presos ou tornozelados. Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Ana Priscila Azevedo, Fátima de Tubarão, Antônio Cláudio, Débora do Batom, Felipe Martins, Marcelo Câmara, Rafael Martins, Bernardo Romão Correia Neto, General Mário Fernandes, General Braga Neto, Carla Zambelli, Rosana Maciel Gomes e ele, Jair Bolsonaro. E depois de falar dessa galera, né, da ânsia de vômito, dói, incomoda, é ruim, é chato, então vamos purificar, vamos falar de notícia boa, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Brasil celebra queda histórica em queimadas e reforça compromisso ambiental. O Brasil atingiu uma marca histórica no combate às queimadas em agosto de 2025, registrando o menor número de focos de calor desde o início de monitoramento em 98. Com apenas 18.451 focos, houve uma queda expressiva de 61% em relação à média histórica do mês, consolidando uma tendência positiva de preservação dos biomas e demonstrando a eficácia das ações governamentais. Esse resultado otimista é fruto de um conjunto robusto de medidas, como a contratação recorde de brigadistas e a ampliação da frota aérea e a aplicação de recursos do Fundo Amazônia. O fortalecimento das políticas públicas com planos específicos para todos os biomas evidencia um futuro promissor na proteção da biodiversidade e no enfrentamento das mudanças climáticas. Que coisa boa! Gente, 19 horas e 35 minutos em Manaus, 20 horas e 35 minutos em Brasília, programa chegando ao fim. Você que está me acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link, manda para alguém que você acha que também tenha que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Valeu por hoje, fui! Traga uma notícia, mas que seja boa. Ria com quem sabe. A Comedy Club Manaus é o lugar certo para você que busca humor e diversão, com shows de stand-up comedy ao vivo. Você vai se divertir com os melhores comediantes da cidade. Venha experimentar a magia do Comedy Club Manaus. Você merece se sentir bem por dentro e por fora. Na Clínica Estética Mactube, nossos especialistas cuidam de você com carinho e profissionalismo. Tratamentos personalizados para realçar sua beleza natural. Venha se sentir incrível. Mactube, onde a beleza encontra a alma. Vestir o campeão